e agora a gente vai falar de meio ambiente, que é algo tão importante no nosso dia a dia. A gente vai saber um pouquinho como os resíduos sólidos urbanos podem gerar, né, aquele que a gente gera dia a dia, podem gerar um coprocessamento do CDR a partir do RSU. Bom, nós vamos entender tudo isso, né, o que é isso também, com a engenheira química, com mestrado em meio ambiente e diretora da Monitora Engenharia, Rejane Afonso, que está aqui. Tudo bem, Rejane? Tudo bem, seja obrigada bem-vinda. pelo convite, viu, Larissa? Imagina, eu que agradeço, porque quando a gente fala, a gente não fala só de beleza, sabe, Rejane? A gente tem que falar de tudo um pouco, em especial do nosso meio ambiente, do nosso dia a dia, que precisa tanto da nossa atenção, principalmente nós mulheres damos muita atenção a isso, tanto na limpeza diária de casa, quando você separa o lixo. Exato. Então, eu acho isso muito importante para a gente trazer no nosso programa aqui. Primeiro, o que é CDR? CDR é uma sigla que significa combustível derivado de um resíduo. Então, é um combustível gerado a partir de resíduos industriais, né, gerados na indústria, e também a partir do RSU, que é resíduo sólido urbano, que é esse resíduo, essa parcela não reciclável do resíduo que a gente gera dentro dos nossos domicílios e que pode virar um combustível alternativo. Um combustível alternativo para um combustível fóssil, né, que é o combustível derivado do petróleo, basicamente. Entendi. Bom, como que funciona essa tecnologia Isso. do coprocessamento? Porque só pode ser feito em fábricas de cimento, né? Só, coprocessamento só em fábricas de cimento. Então, é uma tecnologia mundialmente conhecida, tem vários países, principalmente da comunidade europeia, que utilizam já esses resíduos como fonte alternativa de combustível. O coprocessamento, ele só pode ser feito em fábricas de cimento, porque só essas fábricas têm um forno com características como temperatura, um forno que opera até 2.000 graus. Então, veja, a água evapora a 100 graus, né? Vamos dizer assim. Esses fornos operam a 2.000 graus. Eles são rotativos e tem um tempo de residência, que é como se você estivesse fazendo um bolo, né? Você tem que ter um tempo para esse bolo assar, você tem que ter uma alta temperatura e antes do bolo você tem que mexer, né? Então esse forno, ele tem, somente esse tipo de forno tem essas características que fazem o coprocessamento único em fábricas de cimento. E através disso é que você pode substituir. Para aquecer um forno precisa de combustível, né? Na nossa casa a gente usa gás. Sim. Na indústria de cimento usa o coque de petróleo, que é o combustível derivado do petróleo. E eu posso substituir esse combustível por esses resíduos de forma processada. Entendi. A gente tem algumas imagens, a gente já mostrou a primeira. Aí, ó. Essa daí, o que Esse seria? é um forno, né? Essa imagem, esse forno rotativo, né? Esse cilindro, grande cilindro, Enorme. é um tipo de forno de clinker. E é dentro dele que se processam as reações para que eu possa ter um cimento depois, e é onde eu coloco o combustível alternativo. E essa imagem é um material, é um tipo de CDR, né, um tipo de combustível derivado de resíduo, já processado, triturado e pronto para ser utilizado como alternativa. Muito bacana mesmo. Bom, dentro disso, em relação a, você estava me falando também que a nossa prefeitura dá um apoio em cima disso tudo, Isso, né? Isso. Como que é isso, vamos dizer assim, não só em Curitiba, mas vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo. Isso é uma tecnologia que está abrangendo tudo, todo mundo está precisando, está ocupando, está tentando fazer isso também, porque querendo ou não, não deixa de ser uma coisa reciclável, né? Sim. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem ela vem primeiro do que o coprocessamento, né? Ela vem primeiro porque é uma forma de você reciclar, de você reutilizar esses materiais. Quando cessa essa questão da reciclagem, é que vem o coprocessamento e outras tecnologias como o próprio aterro, né? Porque não tem mais o que fazer com esse material. O coprocessamento de RSU, né, de CDR a partir de RSU, ele é feito em vários países. A Alemanha, por exemplo, ela chega a substituir no total geral com o CDR, né, utilizando outros resíduos também, até 93% em algumas fábricas. As fábricas que eu visitei na Alemanha, por exemplo, elas utilizavam até 93% de substituição, ou seja, de todo o material combustível que você utiliza no forno, 93% é desse material que nós vimos as fotos agora há pouco. Tá. Os resíduos de RSU destinado ao coprocessamento, eles podem prejudicar a reciclagem ou não? Não podem prejudicar a reciclagem, porque existe
uma legislação, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela coloca primeiro o reuso, a reutilização, a reciclagem e depois vem o coprocessamento. E como é que é o RSU? O catador faz a reciclagem, né? Ele separa aquilo que é importante, aquilo que ele pode vender. Que é aquilo que até a gente faz em casa, separa o lixo, digamos, o lixo que não é lixo, a gente já faz um pouco desse trabalho, né? A gente faz em casa e aí né, nos centros de reciclagem, ou o próprio catador, enfim, eles fazem aquilo que eles conseguem vender. Então, ele separa a latinha, ele separa o plástico, o vidro, o papel, mas tem uma parcela que ele descarta. Essa parcela, por exemplo, se o material está muito contaminado, alguns plásticos não conseguem ser coprocessados, papel muito contaminado, e esse material ele vai para aterro hoje. E qual que é a iniciativa, né, inclusive por parte do nosso prefeito aqui de Curitiba? É utilizar esse material como fonte de combustível, porque esse material tem energia, né? Então, ao invés de você enterrar esse material, você destinar ele para um aterro, você utiliza ele como fonte alternativa de um combustível. Muito legal. Emissão gasosa na atmosfera, como é que fica isso? Então, as cimenteiras hoje, elas têm dispositivos bastante complexos que fazem toda a filtração desses gases e o próprio tratamento. Porque quando eu falo em 2.000 graus, pense, 2.000 graus, o que resiste a 2.000 graus, né? Esse material, ele é 99,999% destruído. Tá? Ele fica ali por cerca de 30 minutos dentro desse forno, até 2.000 graus, então o que sobrevive a isso, né? E a premissa do coprocessamento é que ele não aumente, né, as emissões. Nós temos 3 legislações específicas para isso. Nós temos o CONAMA 264, que é uma lei federal, e nós temos a SEMA 76 aqui no estado do Paraná e a SEMA 16. Então, são 3 legislações bastante robustas, 2 aqui do estado do Paraná. O estado do Paraná é bastante rígido em relação ao uso, né, de resíduos para coprocessamento. Então, ele faz uma legislação, nós usamos, né, essa legislação de forma bastante específica. Muito legal. Bom, quando a gente fala de benefício do coprocessamento, em relação ao lixo urbano para o meio ambiente, como que isso funciona? Ele tem esse benefício? É importante as cidades trabalharem com isso? Como que você vê isso, Regiane? O principal benefício, Larissa, que a gente tem é a própria redução do volume de aterros, né? O Brasil é muito grande, mas para você licenciar um aterro e para você manter um aterro é muito complicado. Então, diminuindo o volume de resíduos para um aterro, você já tem um ganho ambiental gigantesco, né? Você diminui o volume de passivos ambientais também, ou seja, passivo é aquele resíduo que você deixa e em algum momento você tem que retirar ele porque ele também contamina, né? Solo, ele contamina lençol freático. E esse material, quando você destina ele para esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia segura, confiável, não é só no Brasil, né? Isso é mundo. Você tem uma redução total desse passivo porque esse material ele é destruído completamente e, melhor, ele é reaproveitado, que a energia que tem nele eu estou reaproveitando. Um outro benefício qual é? Redução do consumo de combustíveis não renováveis. O petróleo ele é não renovável, uma hora, em algum momento, as reservas vão diminuir bastante. Então eu vou estar utilizando esse material em benefício, né, dessas jazidas que podem ser preservadas. Com certeza. Em relação a tempo, porque isso a gente está se ouvindo agora, mas é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo atrás. Sim, sim. Quando que entrou isso no nosso país, né? Que as pessoas começaram a ter uma outra visão de reaproveitamento? Quando que começou essa ideia? E o que você acha que pode acontecer mais para frente através disso, que surjam mais possibilidades para outras coisas serem reaproveitadas? Então, o coprocessamento no Brasil começou na década de 90. Aqui no Sul, foram os primeiros testes, né? Aqui em Curitiba mesmo, foi em 1992, foram os primeiros testes. Então, coprocessando assim, tempo, né? Um volume bem pequeno, mas já tem um tempo. E hoje, as próprias fábricas aqui da região, elas têm um percentual de coprocessamento, digamos assim, ou seja, de substituição, que pode chegar até acima de 50%. Mas, considerando o Brasil, vou fazer uma comparação com a Alemanha. A Alemanha hoje, no total, coprocessa cerca de 60% de substituição. E no Brasil a gente tem 10%, 11%. Pouquíssimo ainda. Então a gente tem assim um caminho bem longo aí a percorrer. E o CDR vem agregar, né, essa matriz de substituição que a gente chama, né? Tirar um pouquinho do coque, né, de petróleo e colocar outras alternativas. Então a gente tem um caminho bastante longo para percorrer. Temos que amadurecer a legislação também um pouco, mas a gente está num caminho
certo e bastante importante. Até a abertura do programa é bacana por isso, né? Eu acho super interessante. Você acha que tem outras coisas que dá para se reciclar e dá para se manter isso? Porque esse é um exemplo, né, de lixo. Você acha que tem outras coisas que a gente pode estar reutilizando, reaproveitando para que se consiga fazer esse mesmo trabalho? Tem, uma delas é o lodo de esgoto. Olha só, uma delas sabe é lodo disso, né? esse lodo, né, que a Companhia de Saneamento aqui do Estado do Paraná tem que dispor isso em algum lugar, né? Esse material ele pode ser tratado e secado, por exemplo, né, e depois utilizado como combustível. Na Alemanha eles utilizam isso de forma ampla e bastante segura. Tudo se reaproveita. Tudo se reaproveita. E as pessoas não percebem, né? Importante é começar dentro de casa, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, Larissa. Elas fazem de 6 anos. Mãe, onde que eu coloco essa garrafinha aqui, né? No reciclável ou é no... Então, é uma forma de começar isso dentro da nossa casa. Começa na educação mesmo, viu, gente? Dentro de casa, fazer essa reciclagem. A gente sempre fez, na minha casa eu sempre fiz. Minha mãe teve sempre essa preocupação de reciclar, de dividir, de separar. De tirar, por exemplo, o leite de lá, limpar a caixinha para não deixar com aquele cheiro. Então, a gente já faz esse trabalho de higiene, né? Ajuda o catador, né? Ajuda o pessoal que faz a reciclagem quando você... Tem várias controvérsias em relação a isso, mas eu faço, tá? E sabe como eu faço? A hora que eu tô lavando a louça, eu já coloco ali, porque aí você já aproveita aquela água, não precisa pegar uma água limpa. Já usa aquela ali. Exatamente, porque não precisa passar esponja, né? É só você retirar o excesso para você diminuir o cheiro e tudo mais. E deixar de uma forma mais agradável para quem vai trabalhar com isso depois, né? Muito bacana. Vamos colocar então aqui os contatos da Rejane para vocês. Tá ali, Monitora Engenharia, que eu acho super bacana. Obrigada, porque Larissa. Ela trouxe uma ideia muito legal aqui pra gente, que a gente tem que aderir e principalmente tem que levar no dia a dia isso e saber o que acontece com essa reciclagem, que eu achei fundamental. Para quem quiser entrar em contato com você, através daquele telefone consegue. Isso, com certeza. Rejane, muito obrigada em ter Larissa. você aqui no nosso programa. Obrigada.